Fala pessoal, bem-vindos novamente ao canal do Outspoken Marketing. A gente vai dar um break na sequência de aulas do curso de análise de dados, porque a gente recebeu uma pergunta bem bacana na aula 6, lá nos comentários do vídeo, pedindo para a gente falar um pouco mais sobre a função E, que a gente utilizou junto com a função C, no exemplo que a gente deu naquela aula. Pensando nisso, a gente resolveu preparar uma aula extra, uma aula adicional. Ao invés de só falar da função E, vamos mostrar um pouco mais o que são os operadores lógicos e as funções lógicas do Excel. Então, vamos aqui na prática. A gente preparou essa planilha aqui, está disponível lá no site, o www.outspokenmarketing.com, para você fazer o download. E vamos utilizá-la para nos guiar durante a aula de hoje. A função C, a gente mostrou que ela é muito importante porque ela ajuda a gente a tomar decisões automáticas dentro da planilha. E ela basicamente consiste em analisar um teste lógico, o resultado de um teste lógico, baseado em uma estrutura condicional específica para poder tomar uma determinada decisão. Essas operações lógicas, elas são imprescindíveis no mundo da programação. Na verdade, é a base de todo e qualquer algoritmo e é um diferencial muito grande que você saiba utilizá-las no Excel. Vamos então aqui entender os 6 operadores lógicos que a gente tem dentro do Excel, exatamente o que eles fazem e o que eles retornam. O primeiro operador que a gente tem é o operador igual, né? Então, o que ele faz? Ele vai te retornar verdadeiro ou falso se um número for igual a outro número ou um texto for igual a outro texto. Então, de modo mais genérico ainda, o operador igual ele vai retornar verdadeiro ou falso se o conteúdo de uma célula for igual ou diferente, nesse caso, ao conteúdo de outra célula, retornando verdadeiro ou falso. O operador que a gente tem depois do igual é o operador diferente de. Então, esse operador diferente de retorna verdadeiro ou falso se o conteúdo de uma célula for, respectivamente, diferente ou igual ao outro. A gente tem o operador menor que. A gente tem o operador menor ou igual a. Menor ou igual a. Temos também o operador lógico maior que. E o operador lógico maior, aqui vai nessa célula seguinte, maior ou igual a. Então, esses são os 6 principais operadores lógicos que a gente tem. E o que exatamente eles retornam? Vamos colocar aqui uma células de teste. Então, vamos colocar aqui testes. Vamos colocar aqui 2 e 22, por exemplo. Então, o que o operador igual vai retornar? Ele retorna verdadeiro ou falso, certo? Se um número for igual ao outro. Então, igual, porque toda operação matemática no Excel começa com símbolo igual. Vamos fazer aqui o teste. Célula L3 igual a célula L4. Sabemos que esse valor é falso, porque 2 não é igual a 22. Quando a gente fizer L3 diferente de L4, vai retornar para a gente verdadeiro, né, por razões óbvias. O mesmo valor verdadeiro vai retornar se a gente colocar aqui L3, fazer o teste se L3 é menor que L4, também vai retornar verdadeiro. Vai retornar verdadeiro novamente para o menor ou igual. E vai retornar falso para o maior que ou maior ou igual a. Então, só para a gente seguir aqui a lógica que a gente está executando. Aqui a gente retorna falso e no próximo teste a gente também vai ter um retorno falso. Beleza? Então, é exatamente isso que os operadores lógicos fazem e aqui é um exemplo de o que eles retornam dado certo teste que a gente esteja fazendo. Então, as funções lógicas, ou especificamente a função C, que a gente viu na aula 6, elas vão utilizar esse retorno dos testes lógicos ou dos testes executados com os operadores lógicos para pegar então e te fornecer o resultado final. Quais são as funções lógicas que a gente tem? Bem, a primeira função lógica que a gente viu foi a função E. Então, ela vai retornar verdadeiro se todos os seus argumentos forem verdadeiros, né? Vamos dar um exemplo disso? Então, igual
E, que é a função. Lógico 1, falso. Vamos pegar aqui o exemplo do igual, do J3. Lógico 2, verdadeiro. Vamos pegar aqui o exemplo do J4. A gente viu que é falso, porque ela só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, como que a gente faz esse retorno aqui ser verdade? Se, por exemplo, a gente escolher como testes lógicos J4 e J5. Dado que os dois valores são verdadeiros, a função E vai retornar verdadeiro também. A gente tem a função falso, que ela sempre retorna um valor falso. Simplesmente escrever a função falso, ela não recebe argumento nenhum, tem esse valor específico. A função C, que a gente viu, né? Então ela retorna um valor específico de acordo com o teste lógico a ser executado. A gente tem a função não, que ela inverte o valor que a gente tem no outro argumento, inverte o valor do teste lógico. Então, por exemplo, se a gente teve aqui o retorno dessa função é verdadeiro, se a gente fizer a função não, ela vai inverter, ou seja, ela vai retornar falso, porque é o contrário do que a gente teve no resultado da célula J11 na função lógica E. E a função OU, que é uma outra que a gente viu também lá na aula 4, ela vai te retornar verdadeiro se um dos argumentos for também verdadeiro. Vamos fazer o teste? Então, igual ou, se eu tenho aqui verdadeiro no J4 e tenho falso no J3, a função ela retorna verdadeiro, porque ela retorna esse valor se pelo menos um dos argumentos também for verdade. Beleza, pessoal? Então, só para a gente recapitular a aula de hoje, a gente aprendeu um pouco mais sobre os operadores lógicos e as funções lógicas no Excel, exatamente o que fazem cada um e um exemplo de como utilizar e de qual resultado a gente obtém no teste que a gente fez. Essa planilha está disponível para download lá no site. Por favor, fique à vontade, vá lá, faça um download, tenta repetir os testes que nós fizemos. Qualquer dúvida, você viu que a gente responde, a gente prepara uma aula específica para você. Pode deixar um comentário aqui embaixo ou pode mandar um e-mail para a gente também lá no site. Beleza, pessoal? Um grande abraço, dá um curtir aqui embaixo no vídeo que é muito importante para a gente e também se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.